Oi, oi, boa noite. Já estamos ao vivo para mais uma live, né, das nossas quartas-feiras e hoje com um tema tão importante para falar como transitar entre os papéis da mãe e da mulher, né, na sociedade de hoje. Como fazer isso de uma forma saudável. E eu tenho uma convidada super, super especial. Eu tenho aprendido muito com ela, né? Ela tá desenvolvendo um trabalho lindo na internet. Ela é mãe de 4 filhos, então ela tem bagagem para compartilhar aqui com a gente. E ela é especialista na maternidade dentro das camadas do feminino. Vamos ver o que ela tem hoje de tão, né, importante para compartilhar conosco. Você já tá aí? Maria Anderlina, acho que tá, mas tu tem que me solicitar. Aqui, vou conseguir. Vai entrar. Olá, Oi, boa noite. tudo bem, gente? Boa noite para vocês todos aí. Coisa Seja muito boa, calor bem-vinda humano. aqui. Já Sinta-se tem em casa.8 pessoas aí. Ai, delícia, adoro. Tudo bem, Mari? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui, tava te apresentando, né? Então, gente, essa é a Maria Anderlina e ela tem muita bagagem, tô aprendendo muito, muito contigo, viu? E tu tem contribuído muito para minha vida. Que bom que tu aceitou estar aqui comigo hoje e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem, bem legal aqui com nós. Então, quero que tu fale um pouquinho sobre você, quero que tu se apresente, fale sobre a tua história de vida também, né? Teu trabalho, e daí depois a gente vai desenrolando o assunto aqui. Primeiro eu quero agradecer o espaço, né? E assim, nem tenho palavras, né? Eu agradeço, assim, fico muito, muito feliz mesmo de saber que, de alguma forma, né, a gente contribui nas redes, isso é muito importante, ouvir esse tipo de relato, porque fortalece, né, o nosso estar nesse lugar, que é tão, assim, cheio de espaço para falar, mas ao mesmo tempo tão frenético, né? As pessoas vão passando pelos perfis e a gente às vezes tem ali uma quantidade de seguidores, mas a gente não sabe de fato, né? Quem acompanha de forma mais profunda, quem só passa por ali. E sempre que a gente escuta é uma força para a gente continuar esse trabalho, né? E assim, eu quero te dizer que a gente aprende, né? Nós aprendemos juntas dentro desse movimento e uma vai aprendendo com a outra e é isso que faz a gente crescer. Tá? Vou falar bem rapidinho de mim, né? Porque assim, acho que as pessoas não estão muito assim, interessadas em saber sobre mim, mas sobre o que a gente vai discutir aqui. Eu sou Maria, eu sou mãe de 4 filhos, né? E, e hoje eu me intitulo especialista em maternidade a partir das camadas do feminino, porque a maternidade me ensinou a ser o que eu sou hoje, né? E embora eu tenha várias formações, eu sempre adorei estudar, né? Quando eu falo assim, várias formações, tá? Não é do ponto de vista da soberba, não, é que eu gosto, né? Gosto mesmo. E assim, tem coisa que eu acho que eu nunca vou usar, mas por curiosidade acabo estudando e fazendo. A minha história enquanto mulher e mãe, né, me ensinou que a ciência ela podia ser muito mais do que eu achava que ela era. Né? Eu comecei a trazer as minhas descobertas para minha vida enquanto mãe, ferramentas, né, da ciência para usar na minha vida. Por quê? Né? Eu fui uma mulher mais jovem, né, porque agora eu sou uma mulher mais velha, com 43 anos, muito, sim, vamos dizer assim, social. Adorava viajar, passear. Então, eu me envolvi em vários projetos, né? Então,
eu acreditava que eu precisava me preparar muito para ser mãe. E realmente me organizei tanto financeiramente, estudei pra caramba, lia tudo que podia. E aos 26 anos eu fui mãe do meu primeiro filho, isso há 18 anos atrás, né? Quase 18 anos, a gente já era velhinha com 26 anos, né? Já era uma idade boa para ser mãe. E quando o Pedro nasceu, eu descobri com o Pedro que ser mãe não era nada daquilo que eu imaginava que era. Né? E eu descobri duas coisas ali, né, no nascimento do meu filho. Que embora eu tivesse me preparado muito, tinham coisas que me incomodavam no exercício da maternidade e que eu sentia culpa por esse incômodo, né? Por exemplo, eu ficava muito chocada de ter que acordar a cada 2 horas, 1 hora e meia, porque ele mamava muito, eu ficava muito cansada, né? É claro que meu amor por ele fazia eu extrapolar todas essas barreiras, né? Mas isso não significa que aquilo era confortável. E eu descobri que tinha, né, uma mãe que a gente imagina que vai ser e uma mãe que acontece de fato. Né? E um bebê que a gente imagina que vai ser e um bebê que acontece de fato. E ali eu comecei a entrar um pouco em desespero, né? Porque eu falei, gente, não é possível, a gente quer tanto um filho e a gente ama tanto aquele ser e a gente não pode viver dessa forma, né? Privada de várias coisas, porque a gente se priva de muitas coisas. E foi aí que começou a minha luta, né? Como ser uma boa mãe sem deixar de ser uma mulher. Porque acho que aí está o grande X da questão. Né? Como se a sociedade, de forma geral, tudo fosse organizado para matar a mulher que está dentro da gente quando chega o filho. E a verdade é que isso não é bom para a gente, não é bom para a sociedade, porque a sociedade continua precisando de nós enquanto mulheres, e muito menos para os nossos filhos, né? Que eles precisam crescer, vamos dizer assim, vendo que as mães, né, a mãe que ele tem, ou que eles têm, é uma mãe forte, que está ali, que atua, que sonha, que age sobre o mundo, que tem função social. E aí, o que me incomodava? Né? Muita coisa que eu procurava sobre maternidade sempre centrava na criança. Então, assim, o que eu sentia daquilo, né? Gente, mas o problema não é a criança, a gente ama a criança, a gente vai educar da melhor forma possível, né? Maior parte dos problemas da maternidade está no feminino, está na mulher, né? Porque ela é privada de ir e vir, muitas perdem emprego até a criança completar 1 ano, né? Porque a sociedade exclui do mercado de trabalho, ou compulsoriamente, ou porque ela não consegue se adaptar no retorno, porque é muito difícil mesmo. Enfim, eu cheguei à conclusão, né, pesquisando e vivendo, eu sempre falo mais vivendo que pesquisando, que 90% dos problemas que a gente tem não estão relacionados com a criança, né? Estão relacionados com a construção social do que é uma mulher que é mãe, ou desse apagamento da mulher quando ela é mãe. E eu acho que esse medo faz com que a mulher ela adie, né, o tempo de ter filhos. Então nunca ela vai estar pronta o suficiente, nunca ela vai ela tá sabendo tudo, né? Ela vai querer se preparar, como tu falou, financeiramente, e isso vai ser uma situação que quando chegar, ela vai ter outros conflitos, outras descobertas, aquilo que ela ainda não sabia, e o quanto isso tem que estar presente, aceitando, né? E eu acho que parte muito do autoconhecimento de cada um. Eu acredito que esse autoconhecimento faz com que tu realmente aceite aquele momento de uma forma mais saudável ou não, porque tu pode entrar num conflito interno ali, né? E ser um momento de sofrência, um momento em que tu não aceita aquela situação, que tu se sente invalidada, enfim, diminui a autoestima. Acho que várias coisas vêm nesse contexto, né? Vem, e você tocou num ponto assim que eu acho que como é que eu posso dizer? É essencial, né? Por mais que a gente se prepare, sempre vai ser uma surpresa. Uhum. Sempre, né? Acho que esse é o grande ponto. Porque existe um mundo que mostram para a gente da maternidade e um mundo que a gente vive sozinha na nossa solidão. Né? Então, o mundo que mostram para a gente das novelas, dos filmes, da publicidade,
porque ela precisa vender produtos, né, para os nossos filhos, para a gente, quando está gestante, é muito diferente do mundo que a gente vai viver ali na nossa solidão. E quando eu falo solidão, é solidão mesmo, inclusive para quem é casada, né? Porque é um momento culturalmente tão construído para a mulher, que mesmo os pais mais participativos do mundo, eles participam enquanto pai, né? E não exatamente daquela revolução toda que tem na vida da mulher. Né? E é daí que veio a minha curiosidade para descobrir, Mário, o que constitui uma mulher que é mãe? Né? E aí, pesquisando mulheres do Brasil inteiro, eu descobri que são algumas camadas que compõem a maternidade. Compõem o feminino da maternidade, né? E é por isso que eu falo que eu sou especialista em maternidade a partir das camadas do feminino, né? E não exatamente, embora eu seja pedagoga e conheça muito e atue, né? Com relação às crianças, eu acredito que sempre a criança, né? Primeiro, quando a gente está com problema, somos nós. Nós, como a gente está construída, como a sociedade nos construiu, para daí a gente partir, né? Como a gente vai educar os nossos filhos a partir do que nós acreditamos. Sim. E eu tava escutando esses dias uma live tua, enfim, tu tava comentando sobre a esfera pública e privada, né, de convivência dessa mulher. Se tu puder clarear isso, falar mais sobre essa esfera, porque eu achei muito interessante e acredito que aí tá um ponto-chave, né, dessa construção Ah, da ideia na sociedade. porque o que acontece? A gente tem, acho que o nome da live é muito feliz, né? O nome que você colocou, né? Como que a gente transita, a gente circula entre esses dois mundos, né? Da mulher e da mãe. Porque, na verdade, é um mundo só. Quando a gente é mãe, a gente não deixou de ser mulher. Mas, socialmente, não é um mundo só. Né? Socialmente, eu falo que tem uma linha de tempo. A sociedade, ela construiu uma linha de tempo para a mulher, que é mais ou menos assim. Ela nasce, ela é educada, né? Por mais que ela seja educada para revolucionar o mundo, ela também vai ser educada para cuidar da casa, porque ela brinca de boneca, né? Ela troca as bonequinhas. Então, de alguma forma, a gente é educada para atender a demanda social de ser mulher. E aí você cresce, e aí se você seguir tudo bonitinho, você casa, né? Hoje já não tem acontecido tanto assim, e aí você tem filhos. E aí você deixa tudo isso para trás e passa a ser a mãe. Então, existe uma ruptura, né? Entre a mulher e a mãe. E essa ruptura, né? Embora ela pareça estar numa linha de tempo, é isso que faz a gente, né? Ficar com saudade do passado, com nostalgia do passado, e na verdade não é do passado, né? Isso que causa angústia, porque o mundo está acontecendo lá fora enquanto a gente está aqui dentro. Pesquisando, né? Eu cheguei a algumas conclusões e vivendo, né? Como eu sempre falo. A gente tem a esfera pública e a esfera privada. Né? Então, o que é a esfera privada? É a esfera da nossa casa, do nosso lar, né? A nossa, vamos dizer, esfera íntima, o lar. E a pública, onde estão as nossas relações sociais, né? Que seriam os bares, o emprego que a gente frequenta, o curso que a gente frequenta, esfera pública, tá? O homem, ele transita entre a pública e a privada de forma tranquila. A mulher começou a transitar para a esfera pública faz pouco tempo, quando a gente fala de história. Né? A nossa vida era basicamente na esfera privada. E aí, com muita luta, né, o tempo passando, a cabeça das pessoas sendo melhor trabalhada, a gente foi conseguindo entrar nessa esfera pública. Então, hoje, a gente consegue, vamos dizer assim, a esfera pública mudou para a gente. A gente consegue entrar nesses espaços, né? Não ainda de forma como tem que ser, mas a gente já consegue, né? A gente consegue trabalhar, atuar em funções que jamais a gente imaginou um dia que pudesse atuar. Porém, na esfera privada nada mudou, né? A casa continua, a parte doméstica continua sendo o espaço feminino. E daí muitos problemas a gente tem por conta disso, né? Porque embora a gente continue, que a gente tenha conseguido avançar no espaço público, no espaço privado as coisas não mudaram tanto. E junto com isso vem sobrecarga,
né? Junto com isso vem a cobrança do mundo social, que seria mais ou menos assim, né? Olha, você pode andar aqui, né? Você pode ir a um bar, você pode trabalhar, você pode estudar, desde que primeiro você dê conta da esfera privada. Então a gente divide bem o espaço público, né? Com o masculino, tá? Mas com mais o espaço privado, são raros os casos que a gente divide bem. Né? Acabou ficando ainda esse rótulo de o doméstico é do mundo do feminino da mulher. Né? Quando eu falo do feminino e da mulher, né, gente, só para ficar claro, né, a gente tem uma coisa que é o sexo, né, que é homem e mulher, e tem uma coisa que é o gênero. Né? O sexo ele é biológico, então, né, se o indivíduo supostamente nasce com a vagina, é mulher. Se nasce com pênis, é homem. O gênero ele é cultural. Né? Então, o feminino ele é cultural. Como deve ser uma mulher? É cultural. Está construído por alguém e a gente, como nasceu dentro disso, vai seguindo o barco, né? E vivendo. Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas é esse, Mara, né, esse mundo privado, esse mundo público que não está ali de igual para igual, não. Está ainda bem, bem diferente. Por isso que a gente tem que ter a consciência e falar cada vez mais sobre a aproximação da paternidade, né? Dessa paternidade que até eu fiz uma live com o Jefferson, meu marido, sobre a paternidade ativa, né? Porque o homem ele precisa desenvolver essa sensibilidade também de olhar que a sua companheira ela tá ali, tá desenvolvendo todo um papel, mas e qual é o papel dele nesse suporte emocional também? Porque o homem, o papel dele na sociedade é prover, né? É o provedor ali da casa, então ele tem Sim. que sustentar materialmente, dar conta. Só que essa mulher hoje, ela também está provendo, ela também tem o seu trabalho, o seu papel social, né, que está desenvolvendo. E como que a gente faz isso no dia a dia da casa? Então, esse homem, ele tem que estar mais próximo, ele tem que estar mais sensível ali com a situação e olhando o sentimento, né, a emoção, o que está acontecendo naquela casa. Porque esse suporte também é importante. E eu percebo que hoje, na minha experiência, né, eu preciso abrir muito esse espaço para ele, né? Porque também existe isso muito dentro de nós. É responsabilidade da mulher. Então, vou pegar tudo para mim, não vou nem perguntar, não vou nem pedir ajuda. E não é pedir ajuda, mas é tipo, preciso abrir espaço para ele estar aqui. Senão, quando vê, eu já Sim. dei banho, eu já dei comida, eu já fiz tudo. E aí, é fácil eu dizer que ele não faz nada, né? Então, eu acho É que vai muito engraçado, da né? mulher, ela precisa também se abrir nisso, sabe? Esse ponto que você colocou, né, é bem engraçado mesmo, que às vezes assim, isso é tão cultural, né, tá posto que é nosso a criança, e que homem é a si mesmo, e que homem não faz nada, É, e às vezes a gente quer que pelo olhar o outro entenda o que a gente quer, né, e ele não vai entender, porque culturalmente o espaço do homem, gente, infelizmente, culturalmente, né, é esse, o espaço do segundo plano, tipo, tanto que como é que funciona, né? Quem vai na reunião de pais, geralmente quando é o pai, é quando a mãe não pode. Não é porque o pai quis ir, ó, eu vou na reunião de pais, geralmente, quando a mãe não pode, o pai entra. Quando a mãe não pode, o pai entra. Quando a mãe não pode, o pai entra. Então a gente vai tanto no automático, né? Que às vezes a gente, não vai fazer, vou lá e faço. E acaba, vamos dizer, se sobrecarregando e deixando também meio que cômodo o negócio, né? Porque culturalmente ele já cresceu assim. Né? Os homens são assim porque eles tiveram mães também, né, gente? Que lavavam a louça, que lavavam a roupa, que cuidavam da cama. Então, a gente precisa entender que nem tudo é maldade. Às vezes, assim, cresce no automático e é confortável, né? Quem de nós aqui gosta de ficar fazendo tudo? Ninguém gosta. A gente faz porque a gente também recebeu uma educação cultural que a mulher faz. Então a gente pensa, não tem o que fazer, vou fazer mesmo. Vai lá lavar louça, vai lá fazer comida, vai lá. E o homem é o contrário, né? Ele teve uma educação cultural
do não fazer. Então, assim, ou a gente, né, verbaliza e ajusta as coisas, ou a gente vai morrer do coração. Literalmente morrer do coração. É claro que tem as maldades, tal, mas não é sempre que é maldade, é porque é cômodo, né? É um espaço de comodidade, um espaço que o outro está fazendo, então deixa fazer. Né? A gente vê exemplos, eu sempre cito, né? O pai sentado assistindo TV é o lugar mais gostoso do mundo para a criança estar junto. Mas onde ela quer estar? Lá na cozinha, puxando a nossa saia. Né? A gente lavando louça, fazendo. Então, assim, é uma cena bem típica de uma sociedade patriarcal, né? Que a gente alimenta, sem querer alimenta. Eu acho que é isso, trazer essa consciência. A mulher precisa despertar para isso, né? E sim, vai ter que fazer esse papel dentro de casa, de abrir esse espaço e de ajudar esse homem que venha, né? Para que ele esteja mais ativo. E isso vai dar. Eu Isso. tive essa questão comigo sem buscar nenhum estudo mais aprofundado, mas eu dizia, poxa, por que falam tanto desse mundo machista, mas quem cria esses homens são as mulheres? Eu falava Somos isso nós. tipo, na minha adolescência, assim, eu não conseguia entender, né? E hoje eu percebo que, claro, é uma acomodação da própria mentalidade, né? Ah, sempre foi assim, não questiona, continua fazendo e não muda, não se É troca, assim, gente. né? Você sabe que assim é uma construção, né? Uma construção que a gente precisa cavar o nosso espaço, literalmente. Eu, né, como mãe de 4 filhos, sempre ouvia, por exemplo, quando eu fazia mestrado, né? Quando eu ia em grupo de estudo, o pessoal falava assim, nossa, mas ele fica, né? Porque eles eram bem pequenos, os meus 2 mais caçulas nasceram durante o mestrado. Uhum. Como se fosse assim, sabe? Uma coisa linda. E foi, gente, conquista. Sabe? De falar, olha, desculpa, mas toma aqui, ó. Eu preciso ir lá fazer. Hoje é seu dia. Eu vou ter que ir lá fazer. Porque, assim, se eu fosse esperar, sabe? De livre e espontânea vontade, ó, amor, eu vou ficar com as crianças para você ir lá, jamais. Né? Então, eu preciso assumir esse lado, assim. Pode ser que vocês tenham, né, companheiros que, vamos dizer, se coloquem. Mais proativos. Eu não tive. Eu tive, fui casada há 13 anos, fazia, sim, claro, não posso reclamar. Brincava, eu ia, né? Eu sou desapegada, gente. Eu sou desapegada. Se o que o cara vai fazer é miojo, hot dog, eu não tô nem aí. Pode fazer. É pai também, né? A gente precisa desapegar de algumas coisas. Não vai fazer a salada de alface com, né, tudo que a gente faz, com pepino, não sei o que lá. Mas obrigação dele tanto quanto minha. Então era assim que eu enxergava, né? Embora ele não se voluntariasse, de alguma forma eu transmitia a parte dele para ele. E foi assim que a gente conseguiu ficar casado 13 anos, senão acho que eu não conseguiria ter ficado nem 6 meses. Algumas coisas que eu escuto por aí eu não conseguiria, eu acho. Né? Não sei, eu acho. É fácil a gente falar de outro lugar, né? Eu realmente também não consigo entender como mulheres dão conta de fazer tanta coisa e um homem em casa mais omisso, digamos, né? Porque realmente aqui a gente se divide bastante as tarefas e eu também, eu não parei exatamente o meu trabalho, eu fiz uma transição, mudei, estou indo para o digital, né? Então estou me adaptando sim ao meu trabalho, mas eu também preciso de dedicação para isso. Todas as quartas de Sim. noite, eu tô aqui na live, a Nenê tá lá com ele, né? Então, é uma organização que tem que existir, né? Existir aquele espaço que eu também sou a mulher, eu também quero ter o meu papel social aqui, também quero desenvolver o meu trabalho, mesmo na maternidade, mesmo tendo, né? E assim, a gente optou por a gente estar mais próximo, então a gente não terceiriza muito essa questão dos filhos, né? Então, isso Sim. demanda organização, demanda companheirismo, demanda entendimento, paciência, né? Muito É isso diálogo. aí, Jefferson. É isso aí, é o Jefferson aí na live. Exatamente. E assim, muito disso vem dessa dificuldade que a gente tem de transitar, né? Entre esse mundo da mulher e da mãe. É como se a gente tivesse que dividir.
gente, é super comum o discurso, né? Ué, mas você vai fazer faculdade agora? Agora que você tem filho? Por que que você não fez quando você era solteira, não tinha filho? A gente escuta isso o tempo inteiro da sociedade, né? Olha, fulano agora inventou de trabalhar com duas crianças pequenas. Nunca trabalhou, só ficava em casa assistindo televisão. Agora quer trabalhar com duas crianças pequenas. Então, são coisas que a gente escuta e naturaliza, né? É quase não choca mais. Isso é um perigo, né? Que quando não choca, a gente começa a achar que é aquilo mesmo. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que mesmo quando a gente ousa, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu quero que se dane, a culpa bate, né? Porque tá todo mundo apontando o dedo para você. Então você vai, mas você fica, ai, meu Deus, eles vão ficar o dia inteiro sem me ver. Ai, meu Deus, a minha vida. Ai, meu Deus, a minha vida. Então eu brinco, né? Que a gente que é mulher vive numa tormenta constante se a gente não. Eu acho que assim, tem o autoconhecimento, sim, né? Mas mais que isso, é como a história foi construída. Porque essa história é construída que acaba acabando com a nossa vida se a gente não tomar cuidado, né? E até a rede de apoio, assim, talvez para algumas coisas é mais aceitável você pedir essa ajuda para tua rede. Ah, fica hoje com o meu bebê, com a minha criança, enfim, e para outras nem tanto, né? Então, talvez para. É isso, né? É assim, eu fico com seu filho para você trabalhar. Ponto final, É, né? eu Então, quero assim, ir você jantar chega. hoje, vamos jantar só o casal, ou eu quero fazer algo para mim. Não, daí a rede de apoio já não é tão, né, tão Não é. posta assim. A E gente assim, não é nem porque eles não querem ficar com a criança, é porque está construído, né? Que o filho é nosso e que, peraí, lazer não. A gente não tem direito a lazer. Você escolheu ter filho, então você vai cuidar dele, né? Então é tipo uma espécie de castigo, porque você optou pela maternidade. É teu, agora se vira. E eu nunca esqueço de um relato, né, de uma amiga assim que estava num sofrimento muito grande com relação filho pequeno na época com 4 anos. Ela falou assim, gente, eu sinto culpa por tudo. Ela deixava o filho com a mãe, né, para trabalhar, separar, tinha separado fazia pouco tempo, aquela loucura. E aí ela falou assim, olha, quando eu vou fazer a minha unha, eu me sinto uma assassina, tanto que eu parei de ir. Eu me sinto como se eu fosse a pior mãe do mundo, a mais relapsa. E quando eu chego, a minha mãe faz uma cara para mim, eu me sinto muito mal, muito mal. Aí aquilo me marcou, né? Porque, gente, independente se é vaidade ou não, não é isso a questão, né? É a questão assim, como ela se sentia culpada por uma ida de 1 hora e meia, como se estivesse matando alguém. E esse sentimento, ele não é exclusivo dela, né? É um sentimento de várias mulheres que vão estudar. Eu dei curso anos presencial, anos, né? Porque quando não tinha pandemia, a gente nem sonhava com negócio de digital, nada, era tudo presencial mesmo. E a gente, né, Raquel e eu, Raquel é minha sócia, né, ela que cuida ela fica nos bastidores, né, vamos dizer assim. Gente, sábado, a gente trabalhava, né, geralmente aos sábados o dia inteiro, eram os nossos cursos. Era uma loucura, a mulherada levantando e saindo o tempo inteiro, porque os maridos ligavam, tá chorando, não quer não sei o que lá, não quer comer. Ai, era o dia inteiro isso. Então, assim, a gente pensava, né, às vezes o conteúdo do curso, né, às vezes não, quase nunca tinha a ver com maternidade. E a gente acabava arrumando para isso, porque a demanda era vinha. não se conseguia falar de outra coisa. A mulherada levantava o sábado inteiro, uma sala, né, às vezes 60, 70 pessoas. Ou seja, elas não conseguiam se concentrar naquilo e ficavam o tempo inteiro, que é o que acontece com a gente, né, preocupado com o que está acontecendo lá. Fora aquelas, né, que deixavam com o companheiro, mas na verdade ele ia lá, levava na sogra e sumia. Também acontecia, né? A mãe que olhava, não era o companheiro. Então, lá, Raquel, era terrível. Elas não conseguiam se concentrar. Era terrível. Tanto que o perfil, gente, nasceu a ideia desses cursos.
né? Ele começou como inspiração educativa e depois a gente trocou, né? Veio o meu nome no perfil, porque a gente ficava mais dando aula sobre o feminino, como é a vida de mulher, gente, vamos levar isso para o mundo. Porque assim, eu ia lá, né, falava alguma coisa, elas aplicavam, ai Maria, deu certo, pô, tá funcionando, eu tô conseguindo fazer. E foi aí que surgiu, na época, o Inspiração Educativa, né? São experiências, mas que fazem a gente refletir como a vida de quem é mãe é doída muitas vezes. E como soltar esse sentimento de dúvida, de culpa, né, da mulher, pela tua É, experiência, como que a gente faz isso? Porque é tão profundo é, isso. Às vezes eu também me pego nessa situação, ficando mais é profundo. sozinha, né, em casa com a nenê, e eu olho assim ela e eu, não, acho que eu tenho que ficar mais com ela, mas não, eu tenho que fazer agora, planejar as lives, planejar o conteúdo que eu vou botar no feed, o que que eu vou fazer. Isso demanda tempo, concentração, leitura, né? Então, às vezes eu também fico ali, sabe? É um conflito, sabe? É um conflito. É um conflito. É assim, né? Quando a gente carrega a culpa, eu vejo que tem dois caminhos, né? A gente pode fazer terapia, que é um puta de um caminho da hora, mas não é a minha pegada, né? Que eu não sou psicóloga. Uhum. Ou você pode tentar entender essa construção social, né? A partir da história, da sociologia, e aí a gente vai entendendo como a gente foi construída socialmente e a gente vai percebendo o porquê das culpas, né? Por exemplo, uma das matrizes da culpa que eu descobri, né, com a história e com a vida, principalmente com a história, é que a gente gera a vida. A vida está dentro de nós. Né? Para o homem, a criança é uma semente, para a mulher, não. Né? É a vida. Então, assim, a vida está dentro de nós durante meses. E nós damos a vida, né? Nós damos a luz. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Né? Porque isso faz crescer o sentimento de responsabilidade de manter essa criança viva. Já que nós demos a luz, nós temos responsabilidade de mantê-la viva, né? Enquanto ela estiver sob a nossa, vamos dizer assim, asa. E esse viva não inclui só viva, coração batendo, né? Inclui viva emocionalmente, inclui o viva do bem-estar. Embora seja uma responsabilidade também de quem semeou, né? Não gerou, que é o homem, mas culturalmente não foi construído assim. Então é muito difícil. Nós somos seres culturais, não adianta, né? Nós somos formados por séculos de história. A gente não é formado no dia que a gente nasce. A gente carrega gerações e gerações na nossa construção. Então, eu sempre falo, né, que é desfazer o caminho, andar para trás na história, na sociologia, nos nossos textos, né? Porque a gente acha que texto é só papel, não é papel. A nossa vida é um texto, o nosso cabelo é um texto, a nossa unha é um texto, o nosso brinco é um texto. Então, assim, como a sociedade te olha é um texto, desmistificar esses textos, né? Quebrar, desmontar as pecinhas, ajuda muito. E, por exemplo, hoje eu tenho filho adolescente, né? Agora, no Dia das Mães, ele fez um story, gente, eu chorei. Porque assim, né? Foi um stories, assim, para mim, muito diferente do que eu esperava. Né? Tipo, mãe, eu te amo, você é carinhosa. Não, ele arregaçou. Mãe, você é um exemplo para mim. Eu vou arregaçar socialmente como você. Sabe, assim, uma coisa totalmente nada a ver com o Dia das Mães, mas isso me fortaleceu tanto, porque o que eu percebo, eles sentem orgulho da gente. Então, a gente não tem que ter culpa. Eles sentem orgulho, eles vão crescendo, eles vão vendo você atuando no mundo, você construindo esse mundo, né, junto com o resto da sociedade, e eles percebem, né, embora pareça que eles não percebam, eles percebem, e a prova vem, né, o tempo vai trazendo a prova para a gente. Isso é muito interessante, então eu acho que se a gente está fazendo o bem, né, e o bem é exemplo para os nossos filhos, é o primeiro grande passo para a gente se livrar da culpa.
E essa questão do exemplo, eles aprendem com o exemplo, não só com o que a gente quer falar, né? Nas palavras, é o que a gente está fazendo, desenvolvendo, eles são muito atentos. E essa é a maior herança. Se a gente realmente colocar a presença, estar ali presente para eles, mas de uma forma feliz, né? Ah, eu tô realizada com o meu trabalho. É isso. Eu tô com autoestima, eu tô me cuidando, porque não adianta só estar em casa. Ah, daí eu vou perante a sociedade, eu tô em casa, tô cuidando dos meus filhos, mas eu tô ali baixa autoestima, não me cuido, tô infeliz, relacionamento não tá bom, várias coisas, né, que estão acontecendo ali de problemas, eles estão observando. E é isso que a gente está Então, ensinando para eles, né? Então é muito mais então, válido você estar bem, realizada, desenvolvendo um projeto, né? Nem que o teu tempo seja reduzido, talvez, com eles, mas o tempo que você estiver, estar feliz com eles, estar presente para eles, né? Acho que isso é muito mais importante. É o que eu tenho é percebido, isso. assim, A do gente dia a está dia. feliz, a gente não tem dificuldade de dar carinho para ele, né? Até isso melhor. Porque a gente está bem e assim, o que que adianta, né, a gente estar em casa e ficar na entrelinha, porque a criança lê entrelinhas, gente. Olha, filho, tá vendo? Eu abri mão da minha vida por você. É, Isso é um peso muito grande para a criança. não se Esse é o deve. maior peso que uma criança pode carregar, né? É saber, você pode até não falar isso com maldade, né? Falar isso com amor. Olha, a mamãe abriu mão de tudo para cuidar de você. Mas você pode ter certeza que isso é o maior peso que seu filho vai carregar. Com certeza. E porque esses filhos, eles vão crescer, né? Eles vão se desenvolver, eles vão ter suas próprias vidas, enfim, sair de Sim. casa em algum momento. E esses pais que Não. deixaram o seu projeto de vida de lado, o que fazem, né? Se sentem perdidos e muitas vezes acabam querendo até controlar e grudar naquele filho que já está querendo sair de casa, que já está querendo seguir a vida, mas aquele pai, aquela mãe não consegue desvincular, né? Porque o amor ele permanece, mas esse vínculo, esse cuidado que existia tão próximo quando se está em casa, isso tem que ser trabalhado, porque no futuro esse filho não vai viver a vida inteira ali, né? Ou esse filho Sim, não vai conseguir assumir a sua própria vida, não vai conseguir caminhar sozinho, vai continuar naquela dependência, né? E isso é tão é isso. prejudicial. Eu acho que é muito prejudicial, né? E assim, quando tem amor, né? E quando ele sabe que ele também faz parte do centro do processo, porque assim, gente, o que que eu vejo? Ele tem que enxergar que ele também faz parte do centro do processo, e não que ele é o centro do processo, né? Uhum. Porque senão a gente vai criar um narciso daqueles que a gente vê por aí muitas vezes e que não é saudável para a criança. A criança, ela precisa compreender que ela é o seu bem maior, né? Eu vejo assim, os meus filhos para mim são meu tudo, né? Mas na minha engrenagem enquanto vida, eles não são a única coisa, né? Eles são meu tudo, fazendo parte das outras coisas que acontecem simultaneamente. Eu não tenho mais culpa, gente. No começo, né, quando o Pedro nasceu, que eu fiquei muito louca, até 2 anos de idade, meu Deus, o que eu faço? Gente, o Pedro eu quis demais. Vocês não imaginam o que é você querer demais, demais, sabe assim? É, e eu sentia a culpa dobrada. Por quê? Eu queria tanto, tanto, e não estava sabendo lidar com aquilo. Então eu me julgava muito. Gente, você quis tanto e agora você não sabe lidar com isso? Porque assim, eu não me conformava com a ideia por exemplo, né? De você ter que esperar um momento oportuno para você fazer xixi. Porque é isso que acontece quando os filhos são recém-nascidos, né? É meio que isso. É muito louco. Depois vem a segunda gestação, você já aprende a lidar melhor com essas coisas. Mas talvez eu não me conformasse, porque essas revistas, né? Tudo que a gente lê faz a gente aprender que a criança mama cada 3 horas. Tranquilo, mama cada 2 horas. A gente sabe disso, mas a gente não sabe o que é acordar cada 2 horas. E aí é que está o problema quando a criança nasce, né? Que choca tanto. E não só isso, né? Isso acaba sendo um detalhe. Se a gente está de licença maternidade, a gente está lá, tranquila, dá peito, dorme outro horário, tá tudo bem.
Mas não é só isso, né? São várias coisas que mudam, várias coisas que mudam. E a nossa sociedade não trabalha com a realidade. Isso é muito cruel com a gente que é mãe, né? Muito cruel. E quando a gente ousa falar que está pesado, as pessoas já relacionam com o filho. Nossa, detesto o filho, né? Nossa, não quer ser mãe, né? Tem um videozinho meu que circula, né? Que às vezes a gente patrocina para ele circular, e eu falo dessa questão, né? Que o amor pelos filhos não está ancorado com a maternidade. A maternidade é o ato, né? O exercício. E o exercício, às vezes, é dolorido. É, né? Mas não tem nada a ver com o amor que você sente pelos seus filhos. Sim. Mas as pessoas misturam. Às vezes aparecem uns comentários, sabe assim, que a gente está no mundo do capeta, que o povo odeia o filho. É isso que a gente tem, né? E assim, eu posso falar, graças a Deus, assim, muito orgulhosa, né? Que os meus filhos, eu tenho 4, e se eu detestasse ter filhos, né? Jamais teria tido nenhum. Ou pelo menos teria parado no primeiro. É. Não, a gente passa por esse momento de aceitação, né? Porque realmente muda a vida por completo. Não tem como dizer não, continua a tua vida como era. Não existe isso. A gente tem que parar e fazer esse momento de pausa, aceitação ali de toda essa transformação. Mas isso não quer dizer que você não vá se adaptar e continuar os seus projetos, enfim, Sim, né? Não vai se anular. E eu é acredito que isso. parte muito de uma romantização também, que esse momento é Muito. mágico, é lindo, é perfeito, que a gestação é maravilhosa, né? Gente, É eu isso. falava pro Jefferson assim, nossa, não é maravilhosa, é muito Socorro, ruim né? estar grávida, tipo, É, não é bom. Tem muita é, coisa que incomoda na gente, o é corpo cansativo, mudando, né, gente? é, Porque o nosso corpo ali no começo é do outro, não é nosso, né? Então, assim, o seu seio é da criança o tempo inteiro. E aí dizem pra gente, olha, criança mama a cada 2 horas. Mas ninguém diz, né? Olha, vai doer, vai sangrar. Nossa, vai ser horrível. Ninguém diz, é, né? E as cenas que a gente vê são só as lindas da publicidade da mãe né, que amamenta. Então a gente romantiza assim. Romantiza que vai ser tudo maravilhoso, né? A criança que dorme à noite. Gente, os meus 4 filhos tiveram cólica, os 4, mas tipo de berrar dia e noite durante os 3 primeiros meses. é. A minha irmã, né, foi mãe 2 vezes junto comigo, Alessandra. Foi coincidência, né? A gente tem 2 filhos exatamente da mesma idade. Um são 10 dias de diferença e o outro são 3 dias de diferença. A mais velha dela teve cólica. O caçula, gente, nem gemia. Nem gemia. Eu não sei o que é ter um filho que não tem cólica. Assim, não dá para você ficar, sabe, plena o tempo inteiro com a criança gritando de dor, porque é um grito horrível, né? Quem teve filho, teve cólica, sabe disso. E você se sentir totalmente inútil, que você não consegue acalentar o seu filho. Isso é muito sofrido para uma mãe. E essas cenas não passam na mídia, não passam, gente. Então a gente cresce enquanto menina, né? Só com as cenas que a gente vê, que é do Foram Felizes para Sempre, né? A barriga crescendo, ninguém vê vômito. O máximo que ela fica um pouquinho enjoadinha. Aí nasce a criança, é lindo. Ela sempre está no berço dormindo e todo mundo olhando para ela. São as cenas que a gente vê a vida toda. Aí fica difícil, né? Claro. Aí tu se depara com a realidade, né? É que nem a família perfeita, não existe, né? É tudo uma É. construção, é tudo uma idealização que existe, o mundo ideal e o mundo real, né? E isso a gente precisa ter muita consciência quando a gente está caminhando por ele, para não cair nas É. frustrações, né? Porque senão, E, realmente, às vezes tu vai se arrepender, vai bater um arrependimento, né? Por que que eu fiz então, isso? Não era o momento. Ah, poderia ter sido diferente, sei lá, vem vários questionamentos ali que não seriam necessários, porque a gente precisa olhar para esse momento, para a realidade, aceitar, porque tem as coisas boas também. Tem os aprendizados, tem os crescimentos, tem a maturidade que vem, né? E que isso sim, a maternidade, assim, para mim, gente, é tudo de bom. Eu sempre brinco que eu não tenho mais, que eu não tenho dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro, sei lá quanto eu teria. Mas, assim,
Eu acho que o que falta é consciência mesmo, né? Consciência e não é culpa nossa, né? Consciência porque a estrutura, e isso acaba atrapalhando o nosso trânsito entre a mãe e a mulher, né? Porque é tudo tão pesado e tão solitário, muitas vezes, né? Você não tem muito com quem dividir, nem com outras mães, né? Porque é uma espécie de segredo, para não dizer que odeia o filho, então a gente guarda isso dentro da gente. Que fica comprometido o seu trânsito entre esse mundo, né, que a sociedade dividiu de mulher e mãe. Afinal de contas, né, quando a gente falou do lazer, né, a mãe que vai ao churrasco e não leva suas crias não é uma boa mãe. Percebe? Mesmo que ela esteja em lugar seguro, feliz, acomodada, né, às vezes com os avós, sempre vai ter alguém do lado de fora falando, teve filho para quê? Pro outro, né? Só sai, ó, quando sai não leva. Sempre vai ter esse julgamento. E desde o corpo também, né? Eu acredito que existe essa romantização na hora da gestação. Tu fica, tu vai engordar, não tem como, a barriga vai crescer, né? Mas tudo isso é muito lindo e aceitável nesse momento, né? É maravilhoso tu olhar uma gestante toda, mesmo que ela tá mais gordinha, enfim, tudo é aceitável, é bonito. Aí nasce o bebê, né? Como fica essa mulher? Esse momento. Esse corpo já não é mais tão aceito assim. Vai ser taxada, não se cuida, não conseguiu voltar ao corpo de antes. São várias coisas que a gente escuta por aí, né? Então, olha a diferença. Por que que na gestação esse corpo mais gordinho, mais barriga grande, enfim, é romantizado? E depois não é aceito mais, né? A mulher já tem que voltar ao corpo ideal. Assim, né? Infelizmente, a posição é que a gente tem um pouco de dificuldade para entender, né? Mas, a partir do momento que a gente está grávida, que olham para a gente, né? Até de forma mais feliz, de forma mais. Não é para a gente, é para o nosso filho. Né? Então, o nosso corpo é bonito porque tem uma criança, não é porque você é mais bonito. A gente tem preferência na fila do caixa porque você tem uma criança, né? É o estatuto da criança que protege a tua prioridade, não é você, grávida, não é a gestante que tem espaço na sociedade, é a criança, né? Então, uma vez que a criança saiu, você sai do estado de cuidada para cuidadora. Isso é muito chocante, né? Porque você é bajulada, você é linda, come que não tem problema engordar. Nossa, lindo, grávida, bochechuda, e come. E aí saiu a criança, você dorme de um jeito, acorda de outro. Gente, na maternidade, você vai para o pré-parto, mãezinha para cá, mãezinha para lá. Quando o teu filho nasce, que eles chegam na sala, toca, o filho é teu. E vai todo mundo embora e você fica com seu filho recém-nascido lá, a noite inteira chorando, cagando. Se você fez cesárea, cheia de ponto, vai ter que levantar, vai limpar, né? Mesmo que seja a primeira gestação. Então, olha que loucura, né? A gente chega na maternidade, tratado de uma forma, depois que o filho nasce, por mais educadas, né? Não estou dizendo que as enfermeiras são más, nada disso. Muitas vezes é a mesma equipe de enfermagem, né? Que vai cuidar da gente ali quando roda o plantão. Mas é assim que enxergam, né? Nasceu a criança, então nasceu a criança, se vira que agora é teu. E com o corpo acontece a mesma coisa. Olha, já nasceu a criança, e aí? Que hora vai voltar esse negócio para o lugar? Sociedade cobra, né? Isso, eu acho que isso que vai começando a pesar muito para a mulher, né? Essa autocobrança. E às vezes você vê que não é naquele momento que o teu corpo vai voltar, porque tem um período que tu vai estar se adaptando, né? Teve um parto ali, então o teu corpo está se recuperando, tu vai estar amamentando, o bebê ele tá precisando de ti muito, né? Então, óbvio, tu não vai voltar ao teu corpo tão rápido assim. Mas essa pressão acontece e causa muita frustração, né? Causa. Porque tem um padrão, né? Um padrão de beleza que não importa se você é mãe, se você tem 3 filhos, 4 filhos, é o padrão da solteira. Eu sempre brinco, né? Da solteira, magra, branca, rica e gostosa. Esse é o padrão. Então, a sociedade, ela não tá nem aí. Se você tem um filho, 2, 3, 4, não muda o padrão,
de acordo com a tua vida, né? Mesmo o teu corpo mudando, porque é biológico, né? Eu sempre falo, o quadril sai do lugar, os seios, né, crescem, depois eles murcham quando para a amamentação. São várias coisas, né? Tem mulher que precisa cortar, né, a vagina para. Não é nem que precisa, né? A ciência já provou quase nunca precisa, mas o povo corta para facilitar. Enfim. Então, nada será como antes. Né? Por quê? Porque agora existe um outro corpo, né, que sofreu algumas modificações, mas como o padrão é único, independente do que você aí a gente entra nessa loucura, né, de querer voltar ao tal corpo de antes. Mas eu acredito que tem muito também a ver com como que tá a relação, porque talvez essa autocobrança venha também do próprio companheiro, né? Porque talvez ele vai olhar, poxa, eu tinha uma mulher assim, agora ela já não tá assim. Talvez ele vai, sei lá, começar a olhar para os lados. Então, isso também vai gerando medo na mulher, né? Insegurança. Então, o papel do companheiro nesse processo ele é muito fundamental. Só que, infelizmente, não é a consciência que a gente tem ainda no masculino, né? Mas eu acredito que Sim, já há um movimento de ruptura dessa mentalidade, já há um movimento de trabalhar o masculino para que ele desperte para esse lado de olhar que essa mulher ela não tem que estar sozinha nesse momento. Esse homem, ele não sofreu mudanças no corpo, mas ele precisa então estar atento e apoiando a mulher nesse momento, para que essa passagem seja mais tranquila, né, e mais leve. sim, Mas o sim, quanto a gente tem, né? Ainda bem, né, que o mundo anda, né? É, eu nem gosto muito da palavra evolui, que nem sempre evolução é bom, né? Às vezes evolui para ruim. Por exemplo, quando a gente fala de armamentos, né? Quando evolui demais é ruim. Então, assim, mas assim, a mudança, né, que a sociedade vem sofrendo de forma geral é muito positiva, sim, né? Nessa construção, acho que você tocou num ponto importante, do masculino. O problema é que ela é ainda muito pequena, né? Ela é muito pequena. E o patriarcado, o machismo, né, ele não é dos homens apenas, ele é da gente também, né? Não porque a gente é má, não é nada disso, é porque a gente é cultural, aquilo que eu sempre falo, a gente cresce na cultura, a gente replica, então até a gente chegar no nível de consciência, né? Adequado, demora, né? Mas eu acho que a gente está caminhando sim, Marielle, eu acho. eu Vamos acredito que torcer para sim. continuar, né? Não, é uma construção e não se muda assim tão rápido, né? Mas talvez nós, enquanto adultos, criando esses filhos, a gente consiga passar, né, uma consciência diferente, enfim, para essas gerações que vêm aí. Então, vamos encaminhar para o final. Queria que tu falasse, enfim, uma mensagem, né, para essas mulheres, para essas mães. O que que tu gostaria de deixar de mensagem final? Pode se sentir à Ah, vontade. então tá bom. É assim, né? É, uma coisa que eu sempre penso, né? Que na verdade não vou falar para as mães, que eu também sou mãe. Então, eu vou falar do meu lugar mesmo de mãe, que é o mesmo de vocês, né? Da maioria de vocês, pelo menos, que costumam acompanhar esse tipo de conteúdo, ou mesmo aquelas que estão se preparando para ser, né? Lá no meu perfil eu tenho mulheres que não são mães ainda, mas que acompanham para se preparar, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer para sobreviver, né? Porque é sobreviver mesmo. A gente vai tão no automático que a gente acha que é assim mesmo e não é, né? São coisas que trazem sofrimento para a gente. E é por isso que a gente está aqui, nessa hora da noite, numa quarta-feira, discutindo sobre essas coisas. É pensar que não adianta a frase do positivo para a gente sair da onde a gente está, né? O que é a frase do positivo? Vai que você consegue, vai que é só ter força, né? Eu sempre brinco com isso, porque não é só ter força, não é só querer sozinha, porque o lugar que nós estamos, enquanto mães e mulheres, não foi construído por nós. Não, pelo menos, só por nós, né? Foi construído por outras pessoas que circulam o mundo. Né? Então, quando você vai para um lugar, que, por exemplo, para uma danceteria grávida, as pessoas olham para você. Lugar de grávida não é, né? Numa boate à noite, num sábado, 4 horas da manhã. Então, os lugares estão construídos, né? O que pode e o que não pode está construído socialmente, não é só por nós. Então, a gente não vai conseguir
quebrar essas construções. A gente não vai, não adianta a gente se iludir, né? Um dia a gente vai lá e todo mundo vai dizer, ai, que delícia, é bom que tenha grávida 4 horas da manhã na boate. Não vai acontecer. Mas, a partir do momento que a gente entende, né, que o nosso lugar é onde a gente quiser e da forma que a gente quiser, acabou, a gente não vai mais ligar para essas construções. Então, é sempre entender o que está acontecendo em volta, né, e trabalhar dentro da gente. Eu acho que fica essa reflexão para a gente se fortalecer e poder transitar de forma mais livre entre esses mundos da mulher e da mãe. É uma confiança que a gente precisa ter e também saber o que está fazendo bem para si naquele momento, né? Porque a gente precisa estar bem e à vontade, né? Não é só. A gente chegou. Vou só tocar num assunto voltando aqui, mas já vamos encerrar. Lembrando que quando a gente nasceu a Belinha, né? Nós estávamos tão só em casa, que a gente disse, vamos sair, vamos ir num bar, enfim, vamos levar a nenê. E a gente foi num restaurante, enfim, e levamos. E realmente a gente foi meio que a atração do lugar, né? Porque a nenê estava com, acho que era 2 mesinhos, eu sei que era bem novinha, assim. Era tipo, como assim vocês saíram com ela, né? Então, realmente a gente foi a atração do lugar e isso chama atenção o quanto as pessoas não estão preparadas, né, para ver que a gente pode levar uma vida normal. Os filhos não vieram para dar um pause aí e acabou a tua vida. Não, a gente tem que ir levando dentro de um equilíbrio, não vai ser irresponsável, não vai expor a criança, né? Claro. Tem todo um respeito ali com aquele novo serzinho também, né? Claro, mas assim, tu precisa fazer as tuas coisas, tu precisa também estar bem, né? E aproveitando, né? Sim. O dia a dia, a vida, enfim. Que bom, então. Eu te agradeço Obrigada, muito, viu, Mari? te agradeço muito pela tua contribuição, a tua vida, enfim, a tua pesquisa, ela é muito importante. Falo aqui para quem assistiu a live agora, para quem vai assistir depois, que sigam, né, Maria Anderlina ali. Depois tu pode botar nos comentários ali embaixo teu perfil, enfim, vou te marcar, porque é muito importante que acompanhem o teu trabalho, né? Tu tem com certeza uma grande missão aí para entregar para essas mulheres. Eu agradeço muito Obrigada, mesmo pela viu? noite de hoje. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa Beijão. noite e boa noite a todos que ficaram aqui até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.